Pode soltar a gravação, por favor. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Iniciaremos os trabalhos com a oitiva da senhora Elisete Mello, professora Dedé. Agradeço a presença da testemunha e a contribuição de comparecer na presente Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu preciso passar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é a reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará em gravação de áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º caput da Lei 1579, de 52, e, estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. A gente vem, antes do início das oitivas, dando um espaço para que a testemunha faça as considerações que acha necessário, se apresenta. Então, eu passo a palavra para você. Com todo respeito, presidente, eu acho que não é necessária, né, a minha apresentação, e o que eu espero mesmo é contribuir com esse momento. Muito obrigado. Passando agora para as perguntas. Desde quando você trabalha na FEMA? Eu prestei concurso na FEMA em 2001, final do ano de 2001, e assumi as minhas aulas, né, enfim, no início do ano letivo de 2002. E qual o cargo que você prestou concurso? Eu prestei concurso para ministrar a disciplina de Ciência Política. Na época, era uma disciplina que constava tanto na grade curricular do curso de Direito, como também na grade curricular do curso de Jornalismo. E para quantas horas aula era o seu concurso? Meu concurso, inicialmente, eram 6 horas aulas, visto que o Direito tem 2 períodos, e o Jornalismo eu ministrava aula no noturno. Mas eu prestei mais concursos na FEMA. Hoje eu dou aula em 4 cursos, e todos esses 4 cursos, Direito, Enfermagem, Administração e Contabilidade, eu sou concursada nas minhas disciplinas. E esses outros concursos que você prestou, eles geraram outros vínculos ou sua matrícula com a FEMA é uma só? Inicialmente, teve um dos concursos que gerou uma outra contratação, né? Porque a exigência para aquele concurso era de uma titularidade menor, né? Eu já entrei na FEMA doutora, e naquele referido concurso a exigência era para mestre. Então, eu tinha 2 olerites, 2 contratos. Mas essa situação não era exclusiva da minha pessoa, né, como funcionária docente da FEMA, e isso depois foi colocado numa situação correta, né? E todos que tinham 2 contratações, unificamos a contratação. Então, eu tenho um contrato com a FEMA apenas. Perfeito. Você permanece lecionando tais disciplinas? Permaneço. A gente teve mudanças de grades curriculares, né? Mas eu permaneço. No jornalismo, por exemplo, não mais. O curso, ele, infelizmente, não existe mais, né, no nosso hall de cursos ofertados pelo IMESA, mas eu me mantenho em todos
todas essas frentes que eu falei aqui, com exceção do jornalismo, que foi um curso que não existe mais. Perfeito. Qual é a sua formação? Eu sou historiadora, sou graduada em História, mestre em História e doutorada em História também. Quantas horas-aulas você tem atribuídas? Eu tenho 18 aulas em sala de aula. Em quais cursos e quais turmas esses que você disse? Eu tenho, no Direito, eu tenho 2 disciplinas. Eu falei Ciência Política, essa disciplina, aliás, a grade sofreu alteração, né? Faz parte nós atualizarmos as grades, né? Então, hoje eu dou uma disciplina no primeiro ano, que é Direitos Especiais e Tutela de Minorias, e no 4º ano, já uma disciplina que eu ministro há muitos anos, que é Filosofia do Direito e Ética Jurídica. Na enfermagem, eu também ministro 2 frentes. No primeiro ano, Sociologia e Antropologia Filosófica. E no 4º ano, eu dou uma disciplina de formação formação didática em saúde, né? Didática em saúde no 4º ano, e dou a disciplina de filosofia tanto no curso de administração como no curso de contabilidade também. Essas aulas que você atualmente ministra são as mesmas que você ministra desde o começo desse ano? Desde o começo desse ano. E todas as aulas que você tem atribuída, você efetivamente ministra em sala de aula? Ou tem horas-aulas que são... Não, eu tenho mais 2 horas-aulas à frente da coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa. Totalizando todas, você recebe referente a quantas horas-aulas? 20 horas-aulas. De 2020 para 2022, você mencionou que teve algumas matérias que você lecionava que foram extintas. Na verdade, elas foram alteradas, não foram extintas, como Ciência Política e Teoria Geral do Estado, foram disciplinas agregadas, e surgiu essa disciplina nova no Direito, que é Direitos Especiais e Tutela de Minorias, da minha formação, e quem me atribuiu essas aulas foi o diretor acadêmico. Perfeito. E essa junção das disciplinas agregadas, usando o termo que você utilizou, ela resultou em menos aulas durante esse período? Porque a junção dessas disciplinas ficou como uma disciplina única, né? Não quero ser redundante, e nasce uma nova disciplina, surge uma nova disciplina, né? Então, não houve redução de carga horária para o outro professor envolvido também. Consultando o portal da FEMA, consta lá que a senhora ministra as seguintes aulas: Filosofia, no curso de Administração, 2 horas, Contábeis, 2 aulas, Direito, 8 aulas semanais, na Enfermagem, 6 aulas, e tem alguma outra fora essas? Totalizando 18 aulas. Isso, mais aquelas 2... Mais as 2 à frente sou vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa. Perfeito. A partir do mês de maio de 2021, na sua ficha salarial, aparece que você ministra mais horas-aulas. Todas essas horas-aulas foram ministradas em sala de aula?
as horas-aulas atribuídas do comitê não é em sala de aula. Aliás, não sei se posso, né, não quero me estender, mas o comitê é um departamento importante que nós lutamos por mais ou menos 6 anos para a implantação do Comitê de Ética em Pesquisa. É o comitê que valida a questão ética das pesquisas desenvolvidas na FEMA, e a gente muitas vezes avalia também pesquisas fora da FEMA. Então, todas as pesquisas que têm como objeto o ser humano, elas devem ser validadas eticamente, validadas na sua metodologia, na sua abordagem, no seu questionário, né? Então, a gente tem essa frente agora, né? Justamente para validar as pesquisas que nós temos dos nossos professores, dos nossos alunos, as pesquisas à frente também do programa de iniciação científica e da maioria dos cursos que tem TCC, que tem monografia. Perfeito. Aqui aparece que em maio de 2021 você teve 65 horas aula atribuída. Confere essa informação? Então, confere. Essa é outra frente que eu tenho em relação aos concursos. Nós temos um convênio, né, com o CIVAP, o chamado contrato, convênio guarda-chuva, que nós podemos atender essas demandas das prefeituras ligadas ao CIVAP na prestação de concursos. Então, eu faço a coordenação geral desses concursos. E como com a palavra. Para poder a gente conseguir compreender, você tem a vice-coordenação, tem mais esse projeto e mais as 18 horas. Qual seria, então, a carga horária específica? Qual que é da coordenação, qual da vice, qual é a carga horária? Então, em sala de aula, 18 horas. Isso eu vou falar do que é permanente, né? Permanente esse ano, né? O ano passado a gente sofreu redução de turma com a Covid, né? Então, esse ano eu tive 18 aulas atribuídas. A função também, frente à coordenação do Comitê de Ética, o Comitê de Ética ele se renova a cada 3 anos, e a gente passou a receber, por essa função, não foi um trabalho voluntário, é recente, é questão de um ano, eu não sei, né, dar um tempo, uma cronologia específica, mas tem caráter permanente até 2024, porque ele é renovado a cada 3 anos. E aí eu tenho também os concursos. Os concursos, eu faço os concursos, eu digo, né, minha equipe. Eu sou a coordenadora geral, tenho uma outra coordenadora também, que é uma coordenadora, inclusive, mais pedagógica do concurso. Nós temos um núcleo que gere essa outra frente, né? Então, eu tinha essa atribuição pelas demandas, grandes demandas. A primeira demanda de concurso surgiu em 2012, um concurso da Prefeitura Municipal de Assis, no governo do Dr. Ézio Espera, que nós tínhamos 8.000 candidatos fazendo prova, né? Então, e de lá para cá foram muitos concursos, inclusive em 2014 eu fiz o concurso dessa Casa de Leis. Eu fiz, parece pretensioso, né? Eu digo, estive à frente, né? Não sou muito
falo demais, né? Não consigo ser muito sintética, mas depois, se vocês quiserem me perguntar, assim, como funciona essa estrutura de organização, de fiscalização, de portarias que nomeiam uma comissão de fiscalização, né, para que eu possa falar da transparência dessa minha atribuição. Então, essa frente, essa atribuição também, né, esse desafio que começou em 2012 e que nós passamos a criar know-how mesmo, ela foi crescendo, né? Então, é importante eu também falar, presidente e vereadora Viviane, que quando os concursos eles são externos, eles geram uma receita para a FEMA, né? Nós não fazemos os concursos gratuitamente. Então, parte do meu salário não é da receita da FEMA, é da receita para quem a gente presta serviço. Tá? E aí eu posso depois até elencar, né, 10 anos aí à frente desse compromisso, que é um compromisso muito grande, e acho que é a oportunidade de eu falar também que eu tenho as frentes de pesquisa como orientadora. Atualmente, eu oriento 15 orientandos, 15 alunos, 14 no curso de Direito, que é o limite máximo, e mais uma orientanda no curso da Saúde. Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, professora, na verdade, o que eu estou querendo entender não é essas atribuições que eu acredito que seja muito grandiosas mesmo, sim, até concursos a gente já acompanhou o seu trabalho, não é nesse sentido. É na carga horária. Tá. Você tem 18 horas em trabalho em sala de aula, 18 horas aula. Na atribuição de vice-coordenadora, quantas horas você trabalha? Em termos de carga horária, para a gente... Tá, 2 horas. Na vice-coordenação do projeto do CEP, da Comissão de Ética em Pesquisa, mais 2 horas. 20 horas. 20 horas semanais. 20 horas semanais. Em cada um. 20 em um, 20 no outro, então seria 40 mais 18. Não, 20 Não. semanais, Total. 18 em sala de aula e 2 no comitê. Tá? Aí depois tem, agrega outras horas aulas de orientação. Eu queria entender, por favor, melhor essa questão do concurso. Tá. Você disse que em maio de 2021 você tinha 65 horas aula atribuída. Dessas 65, 18 eram dadas em salas de aula e 2 eram referente ao projeto da Comitê de Ética de Pesquisa. Isso. E aí a gente ainda tem outras, somando 18 mais 2 dá 20, ainda tem outras 45 horas aula restantes. Tá. Essas 45 horas restantes, elas eram só referente a esses concursos do CIVAP ou tinham outras atividades nessas 45 horas aulas restantes? Como eu falei, eu falo, então, daquilo que compõe o meu salário. Aí pode colocar na conta também, expressão, pode também somar mais 15 orientações. Mas, desculpe interromper, é que analisando a ficha aqui, pelo que eu entendi, então, a orientação de TCC e de PIC, ela é uma outra verba, né? Ah, sim, ela é uma outra ficha, mas é que a gente recebe também, eu tenho 15 orientantes, eu acho que é isso. Eu recebo 15 horas mês pelas orientações que eu exerço ao longo aí do ano letivo. E aí acho que é importante fazer um histórico.
demandas dos concursos, inicialmente, elas nunca foram esporádicas, porque sempre tivemos assim muito serviço, muitas necessidades da prefeitura local, das prefeituras aqui da região. Mas nós recebíamos por essas demandas, pelos processos específicos, né? E, a partir do momento que há uma outra configuração, inclusive com necessidades de fazer concursos internos, não concursos docentes, estou falando de concursos administrativos. Hoje, por exemplo, nós estamos terminando um edital para o concurso de bibliotecária, para funcionário do CPIM. A UPA nos trouxe também uma demanda muito grande de concursos, tanto técnicos, assim, da área médica, né, da área de saúde, como também da área administrativa. Então, minha equipe, né, a fazer concursos também internos. E aí se tornou, tem essas horas que você traz, porque se torna algo continuado, né? E, assim, independente da complexidade, se eu estiver falando demais, eu posso ser interrompida, tá? Então, só para esse ano, por exemplo, né? Porque a gente chegou com o fim da pandemia. A gente fez 2 processos enormes para Tarumã, um processo seletivo e um concurso, com mais de 20 cargos, desde merendeira até auditor fiscal, sabe? Do ciclo do ensino fundamental até o ensino superior. E isso demanda assim, muito tempo. Um concurso, a gente não faz... Se for um concurso pequeno, assim, 4 meses é pouco. Assim, então, a gente fica, em média, um semestre trabalhando com determinado concurso. E eles se acumulam. Esse ano, como eu falei, a gente fez 2 processos, um processo seletivo e um concurso para Tarumã, com mais de 20 cargos. Nós fizemos também o processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Assis, até porque, contextualizando mais uma vez, a Covid, né, desfalcou essa mão de obra. Então, a gente atende demandas bem urgentes. Nós finalizamos também, ainda esse ano, o concurso de técnico de farmácia e de farmácia da UPA. Agora tem concursos abertos ainda da UPA, tem concursos para publicação de editais. Nós temos uma demanda aí ainda começando o segundo semestre, pelo menos uns 7 processos, alguns concluídos, 4 concluídos, e mais de 3 ou 4 em andamento, cada um numa fase, né? Mas é porque nós ocupamos nessa responsabilidade. Nós temos aí, desde das conversas, das tratativas com os responsáveis, né, seja concurso externo, das respectivas prefeituras, até a formulação do edital, contextualizando o edital nas leis específicas do município, a publicação do edital, o pagamento do boleto, os deferimentos e indeferimentos daqueles que têm uma condição especial e não paga o concurso ou está na cota dos portadores de necessidades especiais, enfim. Então, temos provas objetivas, provas práticas, e full time mesmo. E, a partir de então, a gente passa a receber um valor, né, não digo permanente, mas um valor constante, porque nós não deixamos de fazer concursos. Ok, mas, Dedé, eu queria retornar nessa questão
das horas, que eu acho que ainda não ficou claro e a gente precisa se debruçar melhor sobre isso. Vamos lá. Em maio de 2021, você teve 65 horas aulas atribuídas. Aí dessas horas aulas, 18 foram efetivamente ministradas em sala de aula e 2 foram do projeto do Comitê de Ética em Pesquisa. Aí restam 45 horas aula. Em relação aos orientandos, pelo que eu consultei aqui, não somaria nessas horas, né? Porque o valor é um valor fixo pago para cada aluno orientado, correto? É um valor conforme a titulação também do professor, né? Então, assim, também, não sei se é o momento pertinente de falar, mas o meu valor como professora doutora e pelo tempo de casa que eu tenho, por todas as gratificações, né, é um valor de aula diferenciado. Eu já não tenho nem como ter ascensão assim no plano de carreira, porque eu já cheguei onde todos querem chegar. Mas essa verba, ela é até lançada aqui como um código especial, né? A 122, orientação TCC, Sim. E a 133, orientação PIC. Sim. Então, teoricamente, pelo que eu estou analisando aqui, essas verbas não somam horas-aulas. Sim, até porque, como eu acho que é assim, presidente, existe, então, fontes, né, diferenciadas, se o concurso é interno, se o concurso é externo, e existe um valor que é pago, que eu não reconheço em horas-aulas, eu não sei fazer essa conta, mas, para entrar lá na ficha, como um projeto, é colocado em valor de hora-aula, mas que eu não sei se necessariamente reflete aos adicionais das minhas horas-aula, visto que eu tenho adicionais de tempo de casa, de titulação, enfim, de várias outras coisas que são incorporadas nos meus vencimentos. Então, aí eu queria entender quais projetos, quais atividades que você desempenha que compõem essas 45 horas restantes. Você disse que parte delas era referente a essa parceria que tinha com o CIVAP para a redação de concursos. Não é só a redação, né? Eu falei que nós temos a responsabilidade, né? Nós temos um acordo lá, um contrato mesmo, afirmado, e ao longo desse tempo, um tempo muito maior, nós executamos vários concursos, como eu disse, com várias atribuições e responsabilidades que demandam de 4 a 6 meses, dependendo da complexidade do concurso. Até então, esses valores eles eram pagos pelos pedidos, pelas demandas. Como passou a ser permanente, sim, né, não tem essa configuração administrativa, mas foi quase um departamento que nós criamos, que nós imaginamos, né? Porque nós, não quero, não estou aqui apenas na qualidade de testemunha, daquela que vem contribuir, mas não é uma defesa. No entanto, há muito tempo que eu não passo sábados e domingos em casa, né? Porque nós precisamos estar lá para poder acompanhar desde a impressão de provas até a execução dessas várias fases das provas práticas, das provas objetivas. Então, isso passou a ser incorporado com esse valor que está descrito aí, por ser algo permanente. E a FEMA deixa de contratar a empresa para fazer o concurso, porque nós temos agora
uma competência, né, e uma legitimidade para a prestação desse serviço. Peço a palavra. Com a palavra. Quando você está colocando sobre os concursos, a FEMA não cobra para fazer o concurso, correto? Quem cobra é a empresa que contrata, certo? Então, não seria o contratante das pesquisas que teria que pagar esse valor que você recebe da FEMA? Então, mas isso mesmo, vereadora. Nós, nas nossas tratativas com as prefeituras, né, nós geralmente ficamos com o valor da inscrição, né? É sempre variável assim o número de inscritos. A gente tem um valor que é o valor de todos esses processos, né? E se o valor da inscrição não for o suficiente para cobrir aquele orçamento, a prefeitura arca com a diferença, né? E isso não isso é um departamento lá com a direção executiva, e a direção executiva transfere esse pagamento para o nosso Olerite. Entendeu? Desculpa. Assim... Para mim ainda não ficou muito claro. Então, isso faz parte das minhas atribuições. Né? Não sou eu... Oi? Eu acho que o seu advogado quer pedir pela ordem. O doutor tem aí. Eu ainda não me acostumei com isso. Eu acredito que aquilo que os senhores querem saber e que estão perguntando para a testemunha é a quantidade de horas-aulas que ela ganha por isso. Não é isso? Uhum. Isso ela está respondendo. Aí ela fez uma colocação que parte daquilo que ela recebe é através das questões do concurso. A minha pergunta foi nesse sentido. Se a empresa contratante que paga a FEMA, como que se daria? E é o que tentou explicar, que para mim não ficou claro daí a resposta. Então, talvez é porque é uma questão contábil, né? Como eles vão fazer esse pagamento, eu acho que não depende da testemunha. Ela pode não estar sabendo isso justamente por ser uma questão contábil. Eu vou reformular a pergunta, porque não é meramente contábil. A questão o que é a hora dessas 65 horas? O que é cada coisa? A gente sabe que 20 são referente a aulas efetivamente ministradas em sala de aula, e essas outras 45 não ficou claro. Todas essas 45 horas são referente a concurso? São referente às outras atividades? São referente ao quê? Isso eu acho que eu já respondi, né? Eu acho que é uma questão da forma que é pago, que não depende de mim, né? Eu recebo pelo que eu trabalho, e eu recebo no meu Olerite, né? Então, mas além dessas 20 horas aula, 18 horas efetivamente ministradas em salas de aula, 2, sobram 45. Você está falando que faz esses concursos pela FEMA. Você exerce alguma outra atividade remunerada por hora aula, além dos concursos, das horas aulas ministradas efetivamente em sala de aula e das 2 horas do Comitê de Ética em Pesquisa? As orientações também são classificadas com valor da hora aula. Mas é que a orientação ela lança em uma outra ficha, né? Então não engloba aqui. Não, até porque, né, para também ter oportunidade de falar desse montante aí que resulta o meu salário, que alguma coisa permanente, outras não, e, né, também inclui os meus projetos de iniciação científica, mas é essa forma que eu recebo para exercer essa função de grande fôlego, né, e sobretudo de muita responsabilidade. Peço palavra. Com a palavra.
Quem faz parte desse departamento de concurso e como que são escolhidos esses membros para estar fazendo parte? Quem escolhe é o diretor executivo. Então, o historiador tem mania de contextualizar, né? Em 2012, quando nós fizemos esse concurso grande que eu falei da Prefeitura de Assis, eu já estava na vice-direção, né? Então, a atribuição, ela se deu... É duro falar que atribuiu por quê, né? Por ser, eu já até usei esse termo, um desafio, né? Uma responsabilidade, e eu acho que, sobretudo, uma confiança. Né? Então, a escolha foi o diretor executivo no quesito confiança. Mas antes da escolha, assim, eu fui a cada instituição entender o que era aquilo, estudar o que era aquilo. Eu acho que vale até a pena assim, eu falar mais um pouquinho. E depois começam a surgir, por exemplo, o SAMU, que a região ganhou em 2014, nós fomos até Marília estudar toda a estrutura, né, como funciona a estrutura médica do SAMU, da telefonista que atende um pedido de socorro, do médico intervencionista, do socorrista, enfim, e é algo que foi regional, né? O SAMU está em outras cidades além de Assis. Então, essa questão, quando eu falo de atribuição, parece ter né, um caráter subjetivo, mas é de quem estava nos bastidores, assim, bastidores no bom sentido. Assim, tem mais aqui uma responsabilidade para a gente, né? E aí eu tinha uma parceria, sempre tive com uma outra coordenação, e existe um núcleo desse processo, que inclui mais 2 funcionários que trabalham com a parte de informática, porque tem as inscrições, o link lá com o banco, gerar o boleto, tal. Tem esse grupo responsável, né, cada um com a sua função, mais operacional, mais administrativa, pedagógica, jurídica, né, que formam esses funcionários, né? Tá, então vamos ser sucinto para a gente não se perder. Tá bom. Quem faz parte, então, dessa comissão? Aí a Vossa Senhora disse que a escolha é do diretor. E quem faz parte dessa comissão? A professora Rosângela, que é coordenadora também, o funcionário Célio e o funcionário Elcio. E também a gente tem até um WhatsApp, né, para ir respondendo assim rapidamente quando nós precisamos. A gente geralmente precisa de uma assessoria jurídica, né? O professor Eduardo Vela também nos dá esse tipo de apoio. Agora, quando vai raríssimas vezes que teve uma judicialização, a professora Aline, falo professora, porque também é professora, mas a nossa procuradora jurídica, aí sim, mas em situações extremamente isoladas, né? Continuando, você tem conhecimento... É que eu ainda não entendi como que se deu essa parte do concurso. Você foi nomeada para essa comissão? Teve um ato oficial, uma portaria, alguma coisa nomeando para uma comissão de concursos? Olha, eu fui chamada, convidada, né? E aí, para falar da parte formal, acho que isso é importante, nós sempre formamos comissões
né, no critério de responsabilidade mesmo do serviço, né, e a atribuição das funções, né, das competências, enfim, é da mantenedora, é da FEMA. Mas você tem conhecimento se você foi nomeada por uma portaria para exercer essa função? Se existe essa normativa dentro da instituição? Quando a gente faz assim por muito tempo, né, existe, no momento que você tem ali já o compromisso formal, existe toda um documento, né, de quem compõe, de quem é a responsabilidade, mas da formalização, né, enfim, eu não posso responder sobre isso. Você, então, não se recorda de ter assinado nenhuma nomeação nesse sentido? Nomeação, não. Me desculpa, mas eu queria voltar ainda nessa questão das horas, que ainda para mim não ficou claro. São 18 horas efetivamente ministradas em sala de aula, 2 no Comitê de Ética em Pesquisa, e essas outras 45 para mim está meio perdido ainda. Todas essas 45 horas são referentes aos concursos? Ou existe alguma outra atividade sua dentro da FEMA que paga em hora-aula? Não, eu acho que essa descrição aí, ela é referente mesmo ao concurso. Perfeito. Mas, assim, também queria deixar claro, presidente, que tem horas que agregam sua titulação, agregam seu tempo de casa, agregam suas gratificações, né? Então, são coisas distintas, né? Horas, aulas, com pesos distintos. Todos os professores e profissionais aqui, a Rosângela, o Célio, o Elcio, que fazem parte dessa comissão de concursos, todos eles recebem essas verbas? Cada um recebe pelo grau de disponibilidade, de responsabilidade, né? O Elcio e o Célio, que são figuras importantíssimas dentro dos processos, inclusive o que eles ganham, nem sei quanto eles ganham, mas é sempre fora do expediente, né, do salário regular como funcionários. Mas essa parte das visitas, das tratativas, de chegar às pessoas responsáveis, a gente tem que analisar a infraestrutura, a gente tem que capacitar recursos humanos, né? Então, essa parte de coordenação é minha e da professora Rosângela. E quem que vê sobre o grau de complexidade do funcionário está fazendo? É da sua responsabilidade? Não. Porque a senhora colocou que ele perguntou quem que paga, se é o mesmo valor, né, pela complexidade. E aí quem que vê essa complexidade de trabalho? Então, acredito que eu, a professora Rosângela, à frente da coordenação, temos os mesmos vencimentos, né? O valor devem ser os mesmos. Mas existem outras funções tão importantes, mas mais operacionais, de funcionários que, inclusive, não conseguem sair da FEMA, porque eles são funcionários em períodos administrativos, né? E quem faz esse trabalho de campo, quem faz esse trabalho fora da FEMA somos nós. Perfeito. Existe alguma prova documental desse serviço de concurso? Existe. A gente tem que entregar, presidente, a cada processo que nós terminamos,
a gente tem que entregar relatórios. Até porque as prefeituras precisam disso, né? Então, nós temos aí armazenados todos os relatórios, e os relatórios, assim, são 800 páginas cada relatório, porque a gente tem que colocar as provas, os editais, os recursos. Então, nós temos relatórios de todos os concursos prestados, que nós entregamos para as respectivas prefeituras. Essa verba dos concursos é lançada em qual código aqui no seu Olerite? É nessa hora atividade? Eu não sei. Ok. Você disse que você e a Rosângela se dividem na coordenação. Como é que Sim. funciona isso? As duas recebem pela coordenação? São duas coordenações, né? Há uma coordenação, como eu falei, mais geral, né? Que foi a minha designada, e há uma coordenação pedagógica de muita responsabilidade, que é da professora Rosângela. Só que, como todo trabalho em dupla, né, ou em equipe, a gente se desdobra. Não quero, né, ter um discurso aqui sem, assim, enfim, apelativo, nada disso, mas é algo que a gente tem até, assim, quando se fala essa ficha, nesse número, eu tenho dificuldades de afirmar, porque nós assumimos isso, além da responsabilidade, de uma forma muito institucional e de um peso pessoal muito grande, eu quero dizer. Assim, não, eu deveria ter usado aqueles 5 minutos para dizer o que me fez ficar na FEMA, né? Então, a cada momento que a FEMA assume uma responsabilidade, a gente assume juntos, né? Eu tenho a FEMA como parte extensiva, assim, da minha vida, da minha casa, hoje literalmente da minha família, a quem eu confiei hoje a qualificação superior da minha filha, a FEMA. Você disse que quando vocês precisam de uma assessoria jurídica nesse âmbito do concurso, quem presta essa assessoria é o professor Eduardo Vela. Sim. Você sabe se ele recebe por esse serviço? Olha, a gente faz... Porque, assim, a gente, nesse processo todo, é importante falar, eu falei do núcleo, né? Chamei isso de núcleo, mas nós temos os elaboradores de prova, né? Nós temos os aplicadores de prova, não só objetiva, mas também de prova prática, porque quando é prova objetiva é o fiscal da sala, Professora, né? Desculpe interromper. Mas aí eu queria só... É que a gente precisa ser um pouco mais objetivo, porque a gente está 1/5 ainda das perguntas e a gente tem outra oitiva marcada para as 3h30, eu não queria atrasar muito. Então, eu vou repetir novamente a pergunta, eu peço para ser um pouquinho mais célere. Você disse que quando vocês precisam de assessoria jurídica, quem presta esse serviço é o professor Eduardo Vela. Sim, quando nós precisamos, nós temos alguma dúvida jurídica, o professor Eduardo Vela responde rapidamente no grupo que nós temos. Quando há uma demanda de judicialização de alguma coisa, que raramente acontece, é a nossa procuradora. E ele recebe por esse serviço? Nós mandamos o orçamento, né, aliás, o pagamento de todos aqueles que trabalharam, né, e quem executa o pagamento é ele. Mas, deixa eu entender melhor. Você, como coordenadora, manda para o diretor executivo uma relação de quem trabalhou, quantas horas, e o diretor executivo paga paga de acordo com essa horas, declaração. Pelo que exerce, né? Assim,
seria por hora assim, trabalhou um domingo inteiro aplicando prova, é um valor. Trabalhou meio período, é outro valor, para aqueles que trabalham na equipe. Agora, para esse núcleo, a gente coloca os nossos valores das nossas coordenações, né? E eu não sei se o professor ele participa nos auxiliando juridicamente, inclusive conversando com as prefeituras, é ele que responde por isso. Se alguma coisa der errada, é ele que responde por isso, mas eu não conheço o olerite do professor Eduardo Vela. Mas eu quero entender que você disse que vocês não colocam em horas, colocam em valor. Só que na hora de lançar isso na folha de pagamento de vocês, é convertido em horas. Como é que faz esse cálculo? Qual que é o critério que vocês utilizam para atribuir o valor? Então, como eu disse, eu dei o histórico disso, anteriormente era pelo que ia ser pago, aquilo que fica de receita para a FEMA e aquilo que é rateado pelas responsabilidades. Mas como é que funciona esse rateio? Qual que é o critério? Como que define? São as coordenações, os funcionários da FEMA que também têm as responsabilidades de toda a operação, as diversas operações desse concurso, enfim. Mas, por exemplo, no seu caso, você recebe lá pela uma função de coordenação na comissão do concurso Olha, X. atualmente, Fernando, como eu disse que virou algo permanente, né, nós colocamos são muitas vezes centenas de colaboradores para que o professor Eduardo possa fazer o pagamento, e existe até uma hierarquia, né? A hierarquia, eu digo assim, de quem vai trabalhar. É dada a oportunidade para o funcionário da FEMA, é dada a oportunidade para o estagiário da FEMA, é dada a oportunidade para os terceirizados da FEMA. E esses valores são fixos, né? E agora... Quem que fixa esses valores? Quem que fixa esses valores? Esses valores são fixos. Existe uma normativa definindo? Uma normativa, existe, eu acho que uma razoabilidade, até quanto ganha, né, quem faz o concurso da VUNESA, né? E a gente tem um parâmetro. Hoje, para trabalhar o dia todo como colaborador no concurso, ganha R$ 150 bruto. E o coordenador? Quanto ganha para a realização de um concurso? O coordenador... Você e a Rosângela, no caso. Tem um valor aí que você está vendo no meu olerite, que, né, de 2000... Então, é que eu não estou entendendo, né, desculpa a minha ignorância, mas eu não estou entendendo porque, assim, existe uma comissão para fazer os concursos, e essa comissão, ela, segundo você disse, você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, é atribuído ali o valor para cada um, você disse que não é em horas, que é em valor. Como aí o cara que vai lá aplicar ganha 150, com certeza esses funcionários da FEMA que você disse que trabalha lá, a professora Rosângela, você, o Célio e o Elcio, eles também recebem um valor. Como que é definido o valor que você, a Rosângela, o Célio e o Elcio fazem parte? Como eles não são docentes, eles não recebem por valor de hora-aula. Eles não são docentes. Eles recebem como? Eles recebem por um valor ali acordado e aceito para a execução desse trabalho. Mas quem define esse valor? O diretor. O diretor define. E quanto que é? Eu particularmente não sei. E no seu caso, quanto que é o valor definido pelo diretor para o seu trabalho na comissão de concurso? Então, como eu disse, eu tenho um valor aí exposto, que você tem em mãos, mas existe essa coisa, né, de estar lá integralmente, e muitas vezes parece populismo, mas não é. Se você vai trabalhar das 7 da manhã a 1h da manhã do outro dia, não interessa. Eu recebo esse determinado valor. Então é um valor, né, fixo? Passou a ser fixo, você falou maio, né, tem um marco aí, sendo que esses concursos acontecem desde 2012.
né? Passou a ser fixo porque nós atendemos demandas também permanentes de prefeituras e das necessidades da FEMA também. Mas qual que é esse valor fixo? É referente a essas 45 horas-aulas? A gente manda, até nós vamos ter na próxima oitiva a professora Rosângela, a gente manda a nossa designação de coordenação, os nossos colaboradores, e nós recebemos, né, esse valor por uma questão de razoabilidade, enfim. Quem que manda? Você disse, a gente manda essa relação com os valores. É você que assina essa relação? Não. Quem que assina? Quem tem ideia de quem trabalhou, quantas pessoas trabalharam, das funções que exerceram, somos nós. Mas quem define, que manda lá para o RH, né, e muitas vezes esses valores podem ser alterados, é o diretor executivo. Tá, mas quem que manda para o diretor executivo a relação de quanto foi trabalhado, quanto que é a hora de cada um? A comissão não faz nada nesse sentido, então? Não, a gente manda por ECOM, inclusive tem no sistema eletrônico nosso lá um ícone para esse fim. E a professora Rosângela também participa, porque como ela é coordenadora pedagógica, a gente tem que pagar as questões também, ela tem essa listagem completa. Então, aí vocês mandam essa relação por ECOM. Agora eu quero entender o que compõe essa relação. Vocês mandam lá um valor fixo que deve ser pago para cada membro da comissão, vocês mandam um valor em horas? A gente manda os valores fixos que a gente manda em relação a quem elaborou questão, a quem trabalhou no dia do concurso, né? Esses valores são fixos. E, nesse caso, qual que é o seu valor fixo na participação de concurso? É o que está aí. A gente não tem aqui, sabe por quê? Consta aqui, é isso que eu quero entender, é aqui que está o nó. Porque existe uma relação que é enviada por ECOM para o diretor executivo. E essa relação está em um valor fixo, que, pelo que eu entendo, não é hora-aula. E, em algum momento, isso pega essa relação sua, transforma em hora-aula e insere no Lerite. Isso que eu quero entender. Então, como é que sai desse documento que vocês fazem essa relação dentro da comissão e qual que é o trâmite? Então, ele deve fazer uma conta em hora-aula, porque está aí caracterizado por um projeto de extensão de prestação de serviço. Mas essa relação que vocês mandam com valor nominal? É isso que eu quero entender. Não, a gente manda... Os nominais são aqueles que fogem da coordenação. Né? E o da coordenação? O da coordenação, é sabido toda a complexidade de tudo que a gente fez e, por uma questão razoável, está aí, como você viu, atribuído um valor que eu, de fato, não sei quantificar. Eu sei quantificar meu trabalho. Então, mas é que assim, é realizado um trabalho. Essa parte eu entendi. Você participa da redação do concurso junto com a professora Rosângela. Em algum momento, o diretor executivo não tem como avaliar quem desempenhou tantas horas, quem desempenhou tantas, quem fez mais questão, quem fez menos questão. E aí, nesse relatório que vocês mandam, precisa ter uma referência para o diretor executivo poder mandar pagar. Determinado professor fez 200 questões. Determinados colaboradores trabalharam lá na execução no dia da prova, foram tantos trabalharam meio período, tantos trabalharam período integral e exerceram a coordenação, né? Ele sabe, a professora Rosângela e a professora... Então, mas no seu caso, por exemplo, você coloca lá o valor, a quantidade de horas que você trabalhou, ou você coloca a quantidade de questões, ou você coloca a quantidade... Eu não faço questões, e eu não coloco a quantidade de horas, porque se eu fosse colocar a quantidade de horas, ultrapassaria muito além aí, né? Iria muito além dessas quantidades. Então, o que você coloca nesse relatório, em relação ao trabalho que você executa? Eu coloco a função de coordenação.
Então, e aí depende também, se é um concurso externo, da receita desse concurso para designar um valor para essa coordenação. então o valor da coordenação varia de acordo com a receita adquirida na realização do concurso, é isso? Variava. Agora, como a gente presta serviço também para serviço interno e também de forma constante, vereador, nós temos um valor mais regular dessas nossas atribuições. Um segundo, estou anotando aqui. E eu ainda não estou satisfeito. Você conseguiu entender, Viviane? É porque eu acho que talvez a gente tenha que reformular de outro jeito. Porque eu ainda não entendi isso. Eu também não estou conseguindo. O advogado quer falar. Pela ordem? Se me permite um esclarecimento daquilo que eu compreendi, a depoente executa um serviço de coordenação que tem lá o valor atribuído em horas-aulas. E para cada concurso que é realizado, existe o valor que é pago para essas pessoas que são colaboradoras. Então, para aplicar a prova, é uma vez por dia. O trabalho da depoente, o trabalho de outros coordenadores, é constante. Então, eles recebem uma quantidade de horas-aulas em razão dessa atividade constante. É isso que a gente quer tentar entender. Qual que é o valor... Eu entendi, por isso que eu estou tentando colaborar. Então, e qual que é o valor... Pergunta para a depoente. Então, qual que é o valor que consta referente? Então, se é um valor fixo... Então, como essas tratativas são feitas com as prefeituras e a gente nunca sabe o valor que fica fechado, né? Nunca sabe assim, porque não é da nossa competência, do nosso departamento. Então, isso fica a critério do diretor executivo o valor que ele vai pagar para as coordenações. Agora, aqueles que estão sob nossa coordenação, eles sabem quanto que eles vão ganhar por estar nos auxiliando durante as fases de execução do concurso. Então, mas você não sabe quanto você vai ganhar. Quando te atribuem um concurso lá, você não sabe quanto você vai ganhar, nem quanto você ganhou. É isso que eu quero entender. Eu dependo daquilo que foi afirmado entre as partes, né? De quem contrata, de quem paga. Mas você não falou que é um valor fixo? Não, eu falei para você, Fernando, vereador, que é um valor fixo a partir do momento que a gente não parou de fazer isso e começou a prestar serviço para a própria FEMA. Não então vamos pensar só de maio de 2021 para frente, que eu acho que é quando ficou fixo, certo? Uhum. Então, a partir desse momento, quando você faz lá o concurso e manda essa relação por ECOM, como você disse, para o diretor executivo, o que consta lá? A professora Elisete Mello. Você descreve o trabalho que você fez? Você coloca em horas? Você coloca o valor nominal? A descrição do que a gente faz está lá, até inerente a toda aquilo que quem vai receber o serviço também sabe, né? Mas compete, né, ao diretor executivo determinar e como, a partir do momento que ficou algo regular, ficou nesse valor. Professora, a gente fez uma oitiva aqui com o pessoal do departamento de compras e a gente teve muita dificuldade de entender o que estava nesses ECONs. A gente forneceu um computador para a servidora e ela acessou esses ECONs. Eu queria saber se existe a possibilidade de a gente fornecer um computador para você, acessar esses ECONs para falar para a gente o que continha quando nesses documentos que vocês mandavam para o diretor executivo. Existe a possibilidade da gente fazer isso? Eu acredito que sim. Como a professora Rosângela também atribui, coloca nessa... Nós fazemos isso juntas, mas como ela atribui também o número de questões que o elaborador fez, né, o professor fez, então a gente já manda essa lista completa, que eu acredito que a gente possa acessar
Perfeito. Eu vou suspender a sessão, então, por 5 minutos, aí a gente fornece o computador. Está suspensa. Retornando agora à oitiva da professora Elisete Mello, também conhecida como professora Dedé. Como que funciona essa parceria com o CIVAP? Você pode descrever um pouco melhor? Eu posso, dessa vez, descrever até sumariamente. Eu sei que é um convênio existente entre a FEMA e as prefeituras do CIVAP, para que a gente possa prestar esse tipo de serviço, no caso, realização de concursos. E você sabe por que a Prefeitura de Assis parou de fazer os concursos com a FEMA? Isso eu não vou saber responder. Durante o seu período trabalhando aí na comissão de concurso, já teve algum problema com os concursos realizados pela Prefeitura de Assis? Não. E, Fernando, não que parou de fazer, porque esse ano mesmo, eu acabei falando que nós fizemos o processo de estagiários da Prefeitura e, no final do ano passado, nós fizemos de professores, né? Então, a Secretaria da Educação é uma secretaria que a gente está sempre atendendo. Perfeito. E você disse que essa remuneração paga para você, ela era fixa. E mesmo quando não tinha concurso, você recebia por essa remuneração? Não deixou de ter concursos. E, como eu falei, esses concursos, eles demandam meses. Mesmo durante a pandemia, continuou normal o ritmo de concursos? Sim, nós temos relatórios aí de 2020, 2021, 2022. A gente, inclusive, fez o concurso do Hospital Campanha, em plena pandemia. Concursos para a UPA. Professora, eu gostaria que você explicasse sucintamente algumas verbas que constam aqui no seu holerite. A primeira delas aparece aqui como gratificação ensino superior 1. Você sabe me dizer no que consiste essa verba? Não. Um segundo. Só para ficar registrado aqui, em janeiro de 2022, essa verba correspondia a R$ 5.009. Você disse há pouco dos alunos que você orienta. Sim. Quantos são mesmo? 15. De TCC? TCC. De TCC são 15. E de iniciação científica, você orienta algum? De iniciação científica, eu oriento uma modalidade individual e uma modalidade coletiva com 3 alunos. A senhora participa de algum projeto de extensão? Esse projeto de extensão acadêmica, eu já participei de vários. Atualmente, não. Quais projetos você já participou? Eu participei do projeto Rondon. A gente lá no início, a gente tinha um projeto de cursinho comunitário. Meu Deus. Poxa, eu lembro desses projetos. Me lembro desses projetos. Perfeito. Um segundo.
Aqui em... Participo do projeto do Hub também. Mas não são remunerados, né? Esse projeto do Hub não é remunerado. Quando a senhora parou de participar do projeto Rondon? Já faz alguns anos que eu parei de participar do projeto Rondon. No seu olerite de maio de 2022, consta aqui uma verba referente a projetos de extensão. Aqui consta o valor de R$ 2.351,67. Você sabe referente a quais projetos que é essa verba? Então, foi caracterizado, eu acredito que foi caracterizado como essa prestação de serviço entrou nessa ficha aí, dos concursos. Então, além das horas que foram atribuídas referente aos concursos, também... Não existe essa somatória. Eu não entendi. Porque lá atrás a gente viu que tinha 65 horas na sua folha de pagamento. E aí você disse que parte dessas horas era referente ao concurso, ou eu entendi errado? Então, porque foi, pelo que eu estou entendendo, tem um número de horas e tem o valor que é pago, né? Não é assim que está aí? Tem 60... É que são duas verbas diferentes. Tem a verba de hora-aula e tem a verba de participação em projetos de extensão. E cada uma delas está com lançamentos diferentes. Hora-aula é o que eu exerço em sala de aula. Exato, mas você disse que exerce 18 horas em sala de aula, 2 no projeto de ética em pesquisa. Isso. E aí sobram outras 45 que a gente não soube identificar ainda de onde que vem. Essas são, acredito eu, relacionadas, porque aí só sobra aquilo que eu exerço na função de coordenação dos concursos que foram trabalhado um valor que está aí 2.350. Então, mas a verba do concurso, ela está nessas horas-aulas ou está no projeto de extensão? Porque são duas coisas separadas, Mas né? as horas-aulas são as que eu exerço efetivamente na sala de aula. Então, mas você exerce 65 horas efetivamente em sala de aula? Mas não existe 65 horas em sala de aula. A não ser quando você multiplica, mas mesmo assim, 20 horas... Só se você multiplicar. 20 horas, você multiplica 20 horas semanais por 4,5... Eu estou falando de horas semanais. Agora, não sei se você está falando de horas mensais. Está confuso mesmo essa base de cálculo. É. Mas, então, esses projetos de extensão seria... Pode pedir a palavra. Pela ordem, excelências. Com a palavra. Só para esclarecimento, sem interferência nenhuma naquilo que está sendo apurado, no olerite, vem lá, orientação TCC estágio. Esse valor corresponde, não está escrito hora-aula, mas ele corresponde a 1 hora-aula por orientando. Eu tenho um projeto de pesquisa, quero fazer um reforço para os alunos aos sábados. Vai vir lá, extensão, valor tal, não vem a quantidade de horas-aulas. Na realidade, quando a gente fala quantas horas-aulas um professor ganha, um funcionário, um docente ganha, nós temos que computar tudo aquilo que ele faz, além daquilo que ele faz em sala de aula. Ok. Até quando ele participa de defesas, de bancas. Eu peço para o doutor se limitar à orientação jurídica e tentar não interferir tanto na resposta. Eu entendo que o senhor quer ajudar, mas é que a gente, para colher um testemunho imparcial, sem interferência, a gente precisa que o senhor foque na parte da assessoramento jurídico e não no mérito das perguntas. Se o senhor tiver algum problema com a formulação da questão, o senhor pode falar que a gente reformula de uma maneira mais coerente. Completando aqui, eu queria entender esse projeto de extensão. Então, o projeto de extensão que consta aqui,
ele é referente a essas verbas do concurso, é isso? Isso. Mas, segundo o regimento da FEMA, no Estatuto Social, o projeto de extensão ele é de competência do diretor do IMESA. E o diretor do IMESA passou aqui mais cedo e ele disse que não autorizou nenhum pagamento de nenhum projeto de extensão além do FEMA Alegria, FEMA Cidadania e esse Rondon. A senhora sabe se esses pagamentos tiveram a anuência, a autorização do diretor do IMESA? Não. Não sabe ou não teve? Não sei. O que eu sei é que esse vínculo aí do convênio, né, entre quem presta o serviço e quem recebe o serviço é da mantenedora e não do acadêmico. Perfeito. E quem participa mais desse projeto de extensão? Todos os membros da comissão recebem por essa verba? Recebem. Inclusive os 2 funcionários que você falou? Recebe. Vou pesquisar o nome dele aqui. Recebem como projeto de extensão também? Eu não sei como está na ficha deles, né? Eles não são docentes, eles são funcionários. E quantas horas você se dedica a esse projeto aqui de extensão? Como eu disse, né, quantificar é difícil, mas é full time mesmo, assim, né, não posso ser muito aqui, não posso alongar a minha fala, mas são 6 meses trabalhando, pelo menos de 5 a 6 meses, trabalhando desde a elaboração do edital, das tratativas, dos valores, daquilo que se espera do concurso, para ser um concurso realmente qualificador, né, que a prefeitura, o departamento lá receba o funcionário concursado, então, das exigências do conteúdo que vai ser cobrado, das exigências da prova prática, da habilidade que ele deve ter, e dos meios que a gente responde, e das análises que a gente faz daqueles que têm necessidades especiais, tanto econômica como necessidades físicas, né? Enfim, são várias etapas que, se fosse para quantificar, seriam muitas horas, acho que muitas mais horas. E a senhora sabe referente a quantas horas é a sua remuneração dessa verba? É quantificada em horas? Eu vi um valor que está aí 2.350, e que, não é? Uhum. E tem aí uma referência 40, tem um número, né? Eu trabalho por esse valor. Eu não posso te falar o que reflete nesse valor, que é diferente da hora-aula, da sala de aula, né? E como que você ingressou nesse projeto de extensão? Foi aberto um edital ou foi um convite? Não. Foi um convite. Na época eu estive no CIVAP, como eu disse, eu era vice-diretora, tinham necessidades como a vinda do SAMU, enfim, anteriormente com a necessidade lá do concurso também, em 2012, com o doutor Ézio, enfim. Então, como eu estava na vice-direção, e tudo isso, vereador Fernando, é algo assim que eu gostaria de registrar assim, me deixa realmente, além de responsável, é algo de muita confiança, porque fazer um concurso, se você tem alguma vulnerabilidade, se dá no gabarito do concurso, né? E, como eu falei, a FEMA nunca teve nenhuma exposição de fraude de concurso, nenhuma, né? Então, eu faço isso com extrema integridade.
O convite veio do diretor executivo, Eduardo Vela? Sim. E quando que aconteceu isso, esse convite? Não, foi se processando, né? A palavra convite nem se é a mais correta, lá em 2012, né, quando a prefeitura precisava fazer, acho que um dos maiores concursos que já teve nessa cidade, e que a FEMA, né, assumia essa responsabilidade, o que eu falei, né, um desafio responsável. E, a partir de então, inclusive, eu trabalhei com uma outra coordenação, né, uma outra colaboradora, mas depois vieram demandas contextualizadas na área da saúde. E é aí que a professora Rosângela tem uma formação na área da saúde e ela passa a compor comigo as coordenações. Perfeito. Essa função de coordenadora, ela é uma função gratificada? É uma função gratificada, sim. Aqui no seu Olerite consta uma verba chamada Gratificação Ensino Superior 1, cujo valor corresponde a mais de R$6.000. Eu acho que tem a ver com o tempo de casa e com a minha titulação. O tempo de casa é lançado em uma outra verba, eu acho que é em relação à titulação. Ensino Superior 1, cuja verba corresponde a mais de R$6.000. Mas do plano de carreira dos professores da FEMA, que foi aprovado no ano passado e entrou em vigor esse ano, em tese, pela sua titulação de doutora, você deveria ser professor 4. Você sabe por que essa informação não está batendo no seu Olerite? Em algum momento você... Está professor? Está como professor 1, sendo que a sua titulação seria professor 4. Eu sei, 4, né? Até fui me informar, assim... informalmente, não documentei nada, porque não basta ter a titulação, tem que ter a produtividade também, né? E eu já, mesmo, né, gostando de produzir, eu já não tenho mais nem ascensão vertical, nem ascensão horizontal, eu não tenho mais ascensão nesse plano de carreira. Eu gostaria de pedir para a Natália e para a Júlia anotar, para a gente não se esquecer de solicitar esse convênio que foi firmado com o CIVAP, os ECONs, fazer a requisição de todos os ECONs referente a esse projeto de extensão que paga verbas referente aos concursos, e também requisitar a informação do RH sobre essas referências do plano de carreira. Sim. E porque o da professora Elisete Mello está diferente do plano de carreira aprovado pela FEMA. Dando seguimento, a senhora tem conhecimento do dispositivo constitucional do teto nas remunerações no âmbito da administração pública? Eu nunca estive na administração, a não ser... Eu fui por 3 mandatos da direção acadêmica. Conheço o papel do Tribunal de Contas e eu nunca fui notificada, né, com esse problema, né? Então, eu sei que existem outras teses, né, mas isso nunca chegou a mim como um problema. Mas você conhecia esse dispositivo constitucional? Em algum momento, quando você passou a receber acima do teto, isto é, a remuneração do prefeito, aproximadamente R$22.000, você questionou o diretor executivo ou o RH sobre a constitucionalidade desses pagamentos? Até porque se tivesse que glosar alguma coisa, eu confio, né, teriam feito isso. Recebi de boa fé. E quando você começou a receber acima de R$22.000? Olha... na verdade, o meu valor, a gente está falando bruto, né? Eu recebi R$19.000 nesses últimos meses. Então, eu não vou ser leviana, né? Mas eu sempre fui uma professora, porque eu sou meio coringa, assim, eu dou aula em quase todos os cursos, né? Em muitos cursos. Eu já estive na vice-direção
por 3 mandatos, enfim. Mas enfim, eu não sei. E você procurou o departamento de RH para consultar sobre esse aumento na sua remuneração? Ou você não percebeu? Eu sabia que, desse diferencial em relação ao pagamento, além da sala de aula, de outras, né, de outros itens que já foram colocados aqui, que eu também recebia para a realização desses certames aí. Mas eu não procurei o RH, e nem o RH, talvez fosse o mais natural, me notificasse que eu tivesse com alguma situação irregular. O diretor executivo, Eduardo Vella, chegou a conversar com você sobre a questão do teto constitucional? Não. Por que seu salário subiu e passou a subir gradativamente a partir de 2019? Você passou a exercer mais aulas, mais atividades? Especialmente essa frente. Como eu falei, 2019 eu tinha até um número de aulas maior, porque 2020, né, a pandemia não favoreceu. Mas, então, depende da formação de turmas, né, depende da formação das respectivas turmas para a atribuição de aulas. Mas todas as aulas que eu ministro, eu fiz concurso. Mas então seu salário passou a subir a partir de 2009 por causa das aulas, é isso? Você passou a dar mais aulas? Em 2019, eu acredito que eu tenha mais aulas, mas também dessas atribuições, como o comitê de ética, à frente aí dos concursos. A senhora possui alguma função de confiança? Eu acho que essa é uma função de confiança. A senhora tem ciência se existe um plano de carreira próprio para os professores da medicina? Eu não dou aula na medicina. Já dei aula como colaboradora na primeira turma do primeiro ano. Mas você tem ciência se existe mais de um plano de carreira dentro da instituição? Não. A senhora tem conhecimento de alguma decisão judicial que permita a FEMA fazer pagamentos acima do teto constitucional? Não. Alguma vez já lhe foi solicitado ressarcimento de verbas remuneratórias? Não. Nem para devolver os valores acima do teto? Nem tinha conhecimento que era acima do teto ou o quanto o prefeito ganhava. A senhora tinha ciência que no julgamento das contas de 2019 da FEMA, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregulares os pagamentos acima do teto constitucional e só não ordenou a devolução dos valores devido à boa-fé dos servidores? Não. A senhora, enquanto exercia mandato de vereadora, inclusive como presidente dessa Casa de Leis, ordenou o pagamento de remunerações acima do teto? Não. Aqui na Câmara, a gente tem alguns servidores que, teoricamente, poderiam receber acima do teto, somando as verbas dele. Mas a gente aqui faz um corte para que essa remuneração se adeque ao teto do prefeito, que é o máximo permitido pela lei. Enquanto presidente da Câmara, enquanto gestora dessa Casa de Leis, você fazia esse corte na hora de pagar essas verbas? Eu fiz exatamente dentro do regramento, né, das normativas, tanto que já foram... já me apresentaram as contas, né, e não tinha nenhuma irregularidade. Você sabe qual é a natureza jurídica da FEMA, se ela é pública ou privada? A FEMA, eu sei que ela faz parte da administração pública indireta, né, vive de receita própria, e nós temos a natureza pública, embora vivemos com recursos próprios.
Se na Câmara Municipal não podiam acontecer pagamentos acima do teto, por que na FEMA podia? Como eu falei, não sou professora de Direito Administrativo, mas nós temos uma outra natureza, né, da administração indireta, outra fonte, uma fonte própria de receitas, e no que diz respeito também à remuneração de professores, existem também outro entendimento. Alguma vez o diretor executivo Eduardo Vella lhe solicitou devolução de parte da sua remuneração? Não. Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a presente oitiva. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado pela contribuição.